Anarcocapitalismo. Eu conto ou vocês contam? Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que muito se fala e pouco se conhece realmente, que é sobre o anarcocapitalismo. O termo anarcocapitalismo é um conceito socioeconômico que significa governos voluntários e livre mercado. Embora os termos anarquia e capitalismo tenham vários significados por aí separadamente, eles ainda assim são os mais utilizados nessa junção de palavras. A defesa do anarcocapitalismo pode ser feita pela ética voluntária ou também por ser melhor para o bem comum. A ética voluntária é mais simples de explicar. Consiste em considerar errada toda a agressão contra indivíduos pacíficos, o que inclui o governo impositivo, mais conhecido como Estado. A ética voluntária também é conhecida como libertarianismo. Já a defesa, por ser melhor para um bem comum, requer um pouco mais de atenção. O primeiro passo para entender por que o anarcocapitalismo é melhor para o bem comum é imprescindível compreender as diferenças entre o Estado, que é um monopólio impositivo, do livre mercado, fazer essa diferenciação. Tanto o Estado quanto as empresas privadas são formadas por pessoas, ou seja, elas são falhas e passíveis de vícios e corrupção. A diferença primordial está nas regras desse jogo. Eis um exemplo. Imagine uma cidade em que só há uma rede de supermercados possível. Além de ser um monopólio, é proibido comprar de fora da cidade ou até mesmo produzir o seu próprio alimento. Então, todos os cidadãos são obrigados a comprar nessa rede de supermercado e aceitar seus preços. Então, já que tá tudo tão fácil assim para essa rede de supermercados, seus funcionários não precisam se preocupar ou nem se importam, afinal o salário está garantido lá todo final do mês, e eles nem precisam se preocupar com um bom atendimento ou em fazer um bom trabalho, já que todos os moradores são obrigados a comprar nesse supermercado e sustentar essa empresa. Não parece um absurdo pensar nisso, nesse monopólio? Mas é exatamente assim que o Estado funciona. Então, toda vez que você precisar resolver alguma coisa através do Estado, é importante se lembrar que não se trata de um ente abstrato, cujas leis se autocumprem como se fosse mágica, mas se trata de uma empresa impositiva e monopolista que sempre vai colocar os interesses dos seus funcionários acima dos clientes. Ou seja, os funcionários são os políticos e os clientes são as pessoas, os cidadãos comuns. O livre mercado é justamente o oposto do monopólio coercitivo. Ninguém é obrigado a ser cliente de qualquer empresa, nem impedido de montar o seu próprio negócio, nem de participar da livre concorrência por clientes. Assim, as empresas que melhor atendem aos seus clientes são as que mais prosperam no mercado. A corrupção e o descaso para com o cliente só tem vez quando não há opções melhores no mercado. Do contrário, se há outras opções, o único destino das piores empresas e corruptas é a própria falência. Porém, se só há um governo em um território, então você é obrigado a se mudar para muito longe caso você não concorde com as diretrizes e como tudo aquilo funciona, apenas para buscar uma alternativa de uma vida melhor. Agora imagine se você tivesse que trocar de país só para comprar em outro supermercado. Agora que eu já expliquei basicamente a diferença entre o Estado e o livre mercado, eu trouxe aqui algumas dúvidas mais frequentes sobre o anarcocapitalismo. É comum virem perguntar: mas e os pobres? Mas e a pobreza? Como combater a pobreza num anarcocapitalismo? Então assim, o Estado, por ser monopolista e impositivo, abre todo o espaço para ineficiência, corrupção e descaso. Por isso ela é incapaz de produzir qualquer coisa. Tudo o que o Estado tem hoje foi em algum momento roubado. Como o Estado poderia enriquecer a sociedade sugando recursos da própria sociedade? Mesmo a distribuição de renda é incapaz de combater a pobreza. Menos riqueza nas mãos dos que produzem significa menos produção de riqueza, que empobrece a todos. Da mesma forma, salários mais baixos reduzem o consumo da população, que faz os preços diminuírem por não terem para quem vender. Sem o uso da força, isso é, sem o Estado, é impossível explorar os empregados, porque
eles são a maioria esmagadora dos consumidores. Veja que a economia é altamente interligada. Tirar dos ricos para dar para os mais pobres funciona tão bem quanto tentar encher uma piscina com os baldes abastecidos com a própria água dessa piscina. Os pobres ficam muito melhor sem o Estado, sem tantos impostos, sem cartéis, sem monopólios mantidos pelo próprio Estado, com a economia livre para produzir riqueza. Toda a sociedade é mais próspera no geral, como um todo, possibilitando inclusive muito mais caridade. Até porque quando o Estado garante que ele é responsável por cuidar dos mais pobres, ele desconsidera toda a capacidade humana de caridade. E as pessoas perdem bastante esse senso de caridade porque um terceiro já é responsável por cuidar disso. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Outra dúvida muito comum é sobre a justiça privada ser a lei do mais rico ou do mais forte. Na verdade, um juiz estatal também pode ser corrompido e tem um agravante. Uma vez que essa empresa para a qual o juiz trabalha não precisa concorrer para clientes, para conseguir seus clientes, para manter seus clientes. Inclusive, todos são obrigados a sustentá-lo por meio da força. Então, a corrupção não pode levar essa empresa à falência. Então, é exatamente o contrário. A justiça estatal é a lei do mais forte e do mais rico. Sem o Estado não há ordem, dizem. Na verdade, é o contrário. Anarquia é a ordem. A polícia estatal já deixa solto cerca de 90% da população de criminosos, incluindo assassinos e outros de menor impacto, digamos assim. Se o Estado é completamente incapaz de combater ao crime, não é ele o responsável pela manutenção do mínimo de ordem que nós temos hoje. Além de não nos proteger, o Estado nos impede de lidarmos com a nossa própria segurança, como o armamento civil e a proteção privada. O Estado não mantém a ordem. Pelo contrário, só provoca o caos por impedir a proteção privada. E tem mais umas pessoas que vêm falar assim, então, se tudo é voluntário, criminosos não são punidos. Nossa, mas não existe nada mais irracional que isso, porque voluntarismo não é pacificismo, tá? São duas coisas muito diferentes. Criminosos devidamente condenados podem e devem ser obrigados a pagar por seus crimes. Então, ninguém contrataria uma empresa privada de segurança que não pune seus criminosos. Porque não puni-los é punir os seus clientes. É não prestar um serviço para o qual você foi contratado a princípio. Outra dúvida. Conflito entre clientes de polícias privadas diferentes geraria frequentemente disputas armadas, dizem. Bom, embates armados custam muito caro. Polícias privadas não são como o Estado, que obriga todos a financiar suas guerras. Além disso, polícias que não resolvem seus conflitos por meio de justiça são incapazes de proteger seus clientes e os inocentes. Quem pagaria por esse tipo de barbaridade para se proteger de criminosos? É óbvio que as polícias são economicamente obrigadas a recorrer à justiça privada para decidir conflitos entre seus clientes. Então, o voluntarismo, ele caminha para uma ordem natural, veja. Outra coisa que falam bastante é que o livre mercado tende ao monopólio. Esse assunto, especificamente, requer uma explicação mais detalhada, que não cabe nesse vídeo, senão ficaria muito comprido. Mas fica a seguinte reflexão. Se o Estado já tem uma tendência natural para corrupção, por não ter concorrência e por obrigar todos a sustentá-lo, fica ainda mais fácil para as grandes empresas monopolizar o mercado usando do poder do próprio Estado. Então, assim, usando o poder do maior de todos os monopólios. E é exatamente isso que a gente vê por todo lado. Político se vendendo para empresário grande. Então é isso. Espero que você tenha entendido o conceito de anarcocapitalismo de uma vez por todas e espero que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um grande prazer em responder. E é isso. Não deixe de comentar sua opinião sobre esse vídeo. Também não deixe de curtir muito esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, com as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. É isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!